Imagine o nosso sistema solar. Imagine-o não como uma coleção de planetas orbitando uma estrela, mas como uma ilha isolada. É um lugar tranquilo e familiar à deriva no imenso e escuro oceano da nossa galáxia, a Via Láctea. Este é o nosso lar, um arquipélago cósmico, onde tudo o que conhecemos gira em torno da luz constante e vivificante do nosso Sol. A Terra, o nosso próprio mundo, é apenas uma das várias ilhas neste sistema, cada uma com as suas luas, paisagens e segredos únicos. Passamos séculos mapeando este espaço local, traçando as órbitas dos nossos vizinhos e compreendendo as correntes gravitacionais que nos unem. Para nós, este sistema é o centro de tudo, um universo vasto e completo por si só. Mas o universo é muito maior do que os nossos arredores imediatos. A nossa ilha solar é apenas uma das incontáveis outras espalhadas pelo mar galáctico. Além das margens familiares de Plutão e do cinturão de Kuiper, existe uma extensão tão vasta que desafia a fácil compreensão. Este é o espaço interestelar, o vazio profundo que separa as estrelas. É um reino de distâncias inimagináveis, um oceano escuro onde a luz de sóis distantes viaja por anos, décadas ou até milênios antes de atingir outro sistema estelar. Do nosso ponto de vista, este oceano parece impenetrável, um vazio que nos isola e faz com que a nossa ilha se sinta completamente sozinha no grande esquema cósmico. Este sentimento de isolamento, no entanto, não é totalmente preciso. Embora estejamos de fato separados por imensas distâncias, não estamos completamente isolados do resto da galáxia. O oceano cósmico não é estático. É um ambiente dinâmico, cheio de correntes invisíveis e objetos errantes. Assim como detritos de uma terra distante podem chegar à costa de uma ilha remota, objetos de outros sistemas estelares também podem ocasionalmente flutuar para a nossa vizinhança celestial. Estes não são meros seixos ou pedaços de madeira. São relíquias antigas de costas distantes, viajantes que percorreram o vazio por eras, carregando consigo os segredos de suas origens. Esses visitantes são um poderoso lembrete de que fazemos parte de um cosmos muito maior e interconectado. Eles desafiam a nossa percepção do sistema solar como uma entidade fechada. Em vez disso, eles o revelam como um porto de escala, uma parada temporária para viajantes de outras famílias estelares. A chegada desses objetos liga a nossa ilha ao continente galáctico mais amplo, provando que o vasto oceano entre as estrelas pode ser cruzado. Cada visitante que atinge as nossas costas traz um pedaço de outro mundo, uma conexão tangível com um lugar que nunca vimos. São mensageiros do além, forçando-nos a olhar além dos nossos próprios horizontes e a contemplar a vasta escala e riqueza do universo. Que tipo de visitantes são esses? Você pode se perguntar. Quando falamos de viajantes de outras estrelas, a mente muitas vezes salta para imagens tiradas da ficção científica. Imaginamos naves estelares elegantes e metálicas tripuladas por seres inteligentes, ou talvez mensagens crípticas e codificadas transmitidas através do vazio, esperando que decifremos seu significado. São ideias cativantes e emocionantes que alimentaram nossa imaginação coletiva por gerações. Elas falam da nossa esperança profunda de que não estamos sozinhos no universo e que o contato com outra civilização está logo ali, virando a esquina. A verdade, por enquanto, é algo diferente, mas não menos profundo ou misterioso à sua maneira. Os visitantes que detectamos não são produtos de engenharia alienígena. São corpos celestes naturais, objetos feitos de rocha e gelo, muito parecidos com os asteroides e cometas nativos do nosso próprio sistema solar. São fragmentos de outros mundos, detritos lançados da formação de planetas em estrelas distantes, ou talvez viajantes gelados ejetados de seus sistemas de origem por encontros gravitacionais há milhões de anos. Esses não são enviados com um propósito, mas testemunhas silenciosas e imparciais da história cósmica.
Eles flutuaram pela expansão fria e escura entre as estrelas por uma quantidade de tempo incompreensível. Suas jornadas silenciosas e despercebidas até que, por acaso, cruzaram nosso caminho. Esses viajantes interestelares são verdadeiros mensageiros das profundezas cósmicas. Cada um é uma cápsula do tempo, uma amostra intocada de outra vizinhança em nossa galáxia. Sua composição pode nos dizer sobre a composição química dos berçários estelares onde nasceram. Suas trajetórias podem oferecer pistas sobre a dinâmica gravitacional de seus sistemas de origem. São evidências físicas, pedaços tangíveis de outros sistemas solares entregues diretamente à nossa porta. Diferente da luz fraca de estrelas distantes, que fornece informações de longe, esses objetos oferecem uma chance de estudo direto, uma oportunidade prática de tocar um pedaço do universo que se originou muito além do nosso próprio quintal celestial. As implicações de sua chegada são impressionantes. Por milênios, nossa compreensão de outros sistemas estelares foi baseada inteiramente em observação remota, analisando a luz que viajou por anos-luz para alcançar nossos telescópios. Agora, pela primeira vez na história humana, confirmamos a presença de objetos físicos que fizeram essa mesma jornada. São mensageiros cósmicos, não por intenção, mas por circunstância. Eles carregam histórias não escritas em linguagem, mas em isótopos, minerais e moléculas orgânicas. Sua passagem silenciosa pelo nosso sistema solar é um evento marcante, abrindo um novo capítulo em nossa exploração do cosmos e em nossa busca para entender nosso lugar dentro dele. Se você está gostando, deixe seu like para apoiar o canal. Até muito recentemente, a ideia de detectar um objeto de outro sistema estelar era puramente teórica. Astrônomos sabiam que tais objetos deveriam existir e que provavelmente passariam pelo nosso sistema solar de tempos em tempos, mas as chances de avistar um eram consideradas incrivelmente pequenas. Eles estariam se movendo muito rápido e sua visita seria muito breve. Nossas tecnologias de rastreamento do céu simplesmente não eram avançadas o suficiente para capturar uma aparição tão fugaz. A vastidão do espaço e a velocidade desses viajantes conspiravam para mantê-los ocultos da nossa vista. Era como olhar para o oceano sem saber identificar os navios estranhos que navegavam ao longe. Tudo isso mudou em 2017. A humanidade detectou oficialmente seu primeiríssimo visitante interestelar confirmado. Então, apenas 2 anos depois, um segundo foi encontrado. E agora, um terceiro objeto, ainda mais colossal, está a caminho. Na grande linha do tempo da descoberta astronômica, esses eventos são incrivelmente recentes, uma súbita onda de atividade que eletrizou a comunidade científica. Até o momento, esses 3 viajantes confirmados são os únicos objetos físicos de além do nosso sistema solar que a humanidade já identificou. Cada um é um indivíduo único, um enigma cósmico, que apresenta seu próprio conjunto de quebra-cabeças e oportunidades de descoberta, desafiando nossas suposições e expandindo nosso conhecimento. Cada um desses 3 visitantes provou ser uma janela para o desconhecido, oferecendo-nos um vislumbre tentador da diversidade que existe por toda a galáxia. Eles são fundamentalmente diferentes uns dos outros, sugerindo que os blocos de construção de outros sistemas solares podem não ser os mesmos que os nossos. O primeiro foi um objeto bizarro e alongado que desafiava uma classificação fácil. O segundo era mais familiar, comportando-se como um cometa, mas com uma assinatura química distinta. O terceiro, agora se aproximando, é uma relíquia gigante e antiga, diferente de tudo o que já vimos antes. Essas diferenças são cruciais, pois nos ensinam sobre a vasta gama de condições e materiais presentes em outras regiões de formação estelar. A história desses 3 visitantes é mais do que apenas uma crônica científica, é uma história de detetive em escala cósmica, é um conto de descobertas surpreendentes, debate intenso e o implacável impulso humano para entender o universo.
O que são esses objetos misteriosos? De onde vieram? E que poderosas forças cósmicas os enviaram em suas incríveis jornadas através do vazio? Mais importante, o que esses mensageiros silenciosos de outros mundos podem nos ensinar sobre a galáxia, a formação de estrelas e planetas, e nosso próprio lugar neste vasto e maravilhoso cosmos? Sua breve passagem por nosso lar é uma oportunidade rara, um momento fugaz para aprender com o próprio universo. Neste documentário, embarcaremos numa jornada incrível para explorar as histórias surpreendentes desses 3 viajantes cósmicos. Mergulharemos no coração de um dos campos novos mais empolgantes da astronomia moderna. Rastrearemos o caminho de cada visitante, desde sua descoberta impressionante até a investigação científica contínua sobre sua natureza e origens. Juntaremos forças com os astrônomos e cientistas na linha de frente dessa pesquisa, enquanto correm contra o tempo para estudar esses objetos antes que desapareçam de volta na escuridão interestelar para sempre. É uma busca cheia de grandes desafios, drama intelectual e a profunda maravilha da descoberta. Nossa exploração começa com o primeiro e talvez o mais misterioso de todos, um I, Oumuamua. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu nome, apropriadamente, significa em havaiano, mensageiro de longe que chega primeiro. Este objeto chocou o mundo com sua forma estranha e alongada, e sua aceleração incomum enquanto se afastava do Sol. Examinaremos o intenso debate que ele provocou, desde explicações científicas plausíveis envolvendo gelos exóticos até a hipótese mais sensacional de que poderia ser um artefato de uma civilização alienígena. A visita de Oumuamua foi breve e inesperada, deixando-nos com mais perguntas do que respostas, e mudando para sempre a forma como vemos nosso sistema solar. Em seguida, voltaremos nossa atenção para o segundo visitante, 2I, Borisov. Ao contrário de seu predecessor, Borisov foi avistado em sua aproximação, dando-nos um tempo precioso para preparar nossos telescópios e estudá-lo em detalhes. Ele parecia e se comportava muito como um cometa do nosso próprio sistema solar. Mas a análise revelou uma composição química sutilmente, mas distintamente, alienígena. Descobriremos o que o estudo deste cometa interestelar convencional nos ensinou sobre a universalidade dos tijolos planetários em toda a galáxia. Borisov forneceu um ponto de comparação crucial, uma referência que nos ajudou a contextualizar a pura estranheza de Oumuamua. Finalmente, olharemos para o futuro e para a chegada do terceiro e mais espetacular visitante até agora, o colossal cometa designado 3I, Atlas. Este gigante é maior e mais antigo que seus predecessores, um verdadeiro dinossauro do alvorecer de outro sistema estelar. Sua chegada iminente apresenta uma oportunidade sem precedentes para a ciência. Exploraremos o que os astrônomos esperam aprender com esta relíquia antiga quando ela fizer sua maior aproximação do Sol. Prepare-se para uma jornada aos confins do nosso conhecimento. A história desses mensageiros cósmicos é a nossa história, um testemunho da nossa curiosidade e do nosso desejo duradouro de nos conectar com o universo além do nosso quintal cósmico. Ative o sino para receber notificações de novos conteúdos. Para realmente compreender a importância desses visitantes interestelares, precisamos, antes de tudo, dar um passo atrás e apreciar a quase inimaginável imensidão do espaço. As distâncias envolvidas na astronomia são tão vastas que nossos conceitos cotidianos de medida, quilômetros, milhas, acabam ficando praticamente sem sentido. Eles simplesmente não conseguem transmitir a verdadeira escala do vazio que separa os objetos celestes. Para navegar por essa paisagem cósmica, precisamos de um novo mapa construído com analogias que nos ajudem a visualizar o imenso vazio e as incríveis jornadas que nossos mensageiros interestelares enfrentaram. Então, vamos começar essa jornada de entendimento, estabelecendo a nossa própria posição nesse grande mapa cósmico, partindo do nosso lar familiar.
Nossa base imediata é o planeta Terra. Ele é uma vibrante esfera azul e branca, um mundo cheio de vida, e um dentre vários planetas que giram graciosamente ao redor da nossa estrela central, o Sol. Todo esse conjunto de planetas, luas, asteroides e cometas, mantidos juntos pela imensa gravidade do Sol, forma aquilo que chamamos de Sistema Solar. Pense nesse sistema como o nosso bairro local, um beco celestial que já conhecemos relativamente bem. Já enviamos sondas para quase todos os planetas, mapeamos suas superfícies e estudamos suas atmosferas. Para nós, esse bairro parece enorme, mas, em escala galáctica, ele não passa de um minúsculo grão de poeira. Agora, vamos ampliar o nosso olhar. Para além das fronteiras do nosso bairro solar, a verdadeira escala do cosmos começa a se revelar. A estrela mais próxima do nosso Sol é Próxima Centauri, que faz parte do sistema Alpha Centauri. Ela está localizada a mais de 4 anos-luz de distância, um percurso tão grande que levaria dezenas de milhares de anos para a nossa espaçonave mais rápida chegar até lá. Esse sistema, com sua própria família de planetas em potencial, representa o nosso bairro vizinho. O espaço entre o nosso bairro e o deles é o espaço interestelar, um vasto e escuro oceano que nossos misteriosos visitantes precisam cruzar. Esses sistemas estelares vizinhos estão espalhados ao nosso redor, cada um deles podendo ser o ponto de origem de um objeto errante. Compreender esse salto inicial de escala, do nosso sistema planetário até a estrela mais próxima, é o primeiro passo fundamental para entender a natureza de uma jornada interestelar. Não é como viajar para uma cidade vizinha ou mesmo para outro continente aqui na Terra. É uma travessia por um vazio tão profundo que faz os oceanos do nosso mundo parecerem pequenas poças d'água. A solidão dessa viagem é absoluta, um silêncio que atravessa o vácuo frio do espaço por milhões ou até bilhões de anos. É desses bairros distantes, desses outros sistemas estelares, que os nossos primeiros mensageiros cósmicos, Oumuamua e Borisov, começaram suas longas e solitárias viagens até nós. Imagine nosso sistema solar como uma única casa em uma rua, o nosso próprio bairro de estrelas. Todas essas casas juntas formam uma cidade, nossa galáxia, a Via Láctea, que abriga centenas de bilhões de estrelas. Mas a Via Láctea não está sozinha. Ela faz parte de um município de galáxias chamado Grupo Local, que por sua vez fica na borda do vasto superaglomerado de Virgem, o nosso estado cósmico. E nem isso é o fim. O superaglomerado de Virgem é apenas um braço de Laniakea, o nosso continente cósmico, entrelaçado na imensa teia cósmica. Então, quando falamos de visitantes interestelares como Oumuamua, estamos falando de viajantes de outra casa em nossa cidade galáctica, nunca ainda de outra cidade por completo. Agora, visitante interestelar ganha um novo significado. Esses objetos não são do nosso sistema solar, mas de outros sistemas estelares na nossa vizinhança galáctica. A chegada deles é pura obra do acaso cósmico, um cruzamento aleatório de caminhos na imensidão do espaço. Rastrear suas origens é quase impossível, já que estrelas e sistemas estão sempre em movimento. Para o Oumuamua, seu berço permanece um mistério. Para o Borisov, astrônomos suspeitam que ele passou perto do sistema Kruger 60 a 1 milhão de anos. Essas descobertas sugerem que tais visitantes podem ser comuns, vagando pelo nosso sistema solar como mensagens em uma garrafa de praias distantes. Com tecnologia aprimorada, estamos finalmente vislumbrando esses mensageiros cósmicos, prova de que nossa ilha é parte de um continente muito maior e misterioso. Nossa história começa em outubro de 2017, quando o telescópio Pan-STARRS-1 no Havaí avistou um ponto de luz em rápido movimento. A princípio parecia apenas mais um asteroide, mas sua trajetória hiperbólica revelou que ele era de fora do nosso sistema solar. Este foi o primeiro objeto interestelar confirmado pela humanidade, PRINI 2017 U1, ou
Oumuamua, que, em havaiano, significa um mensageiro de longe que chega primeiro. Frustrantemente, nós o descobrimos apenas quando ele estava partindo, já tendo passado mais perto do Sol e da Terra. Telescópios do mundo todo se apressaram para observá-lo, mas tivemos apenas algumas semanas antes que ele desaparecesse de vista. Nosso breve vislumbre nos deixou com mais perguntas do que respostas. Um encontro fugaz com um verdadeiro estranho cósmico. Oumuamua cruzou nosso caminho silenciosamente, deixando para trás um rastro de mistério. Comente aqui embaixo o que você achou deste capítulo. Os dados pintavam um quadro de algo verdadeiramente bizarro. O Oumuamua era extremamente alongado, talvez 10 vezes mais longo do que largo, como uma agulha cósmica. Sua cor vermelho escura sugeria que ele havia sido bombardeado por raios cósmicos por eras, uma relíquia do espaço profundo. Ele se movia a impressionantes 26 km por segundo, rápido demais para ser contido pela gravidade do Sol. Estranhamente, apesar de passar perto do Sol, não mostrava sinais de coma ou cauda, como um cometa, apenas um viajante silencioso e inerte. Sua forma, velocidade e comportamento únicos o diferenciavam de tudo o que tínhamos visto até então. O verdadeiro enigma era o movimento do Oumuamua. Ele estava acelerando para longe do Sol, mas não de uma forma que a gravidade por si só pudesse explicar. Normalmente, os cometas aceleram devido a jatos de gás liberados pelo aquecimento solar, mas o Oumuamua não mostrava nenhuma atividade desse tipo, nenhuma coma visível, nenhuma liberação de gás. Ainda assim, ele se movia como se algo o estivesse empurrando. Essa contradição deixou os cientistas perplexos. Ele não estava se comportando como nenhum asteroide ou cometa conhecido. O mistério de sua aceleração, combinado com sua forma estranha e origem, tornou o Oumuamua um dos maiores quebra-cabeças astronômicos do nosso tempo, tipo um enigma de novela das 8. A busca por respostas impulsionou os pesquisadores a considerar ideias muito além do comum. O Oumuamua nos forçou a repensar o que é possível em nosso universo. Gostou do conteúdo? Deixe seu like. Alguns cientistas, como Avi Loeb, de Harvard, propuseram uma ideia radical. E se o Oumuamua fosse artificial, uma sonda ou uma relíquia de uma civilização alienígena? Loeb sugeriu que sua aceleração poderia ser explicada se fosse uma vela solar, impulsionada pela luz do Sol em vez de liberação de gases. A ideia foi controversa, com a maioria dos especialistas pedindo cautela e favorecendo explicações naturais primeiro. Ainda assim, o debate capturou a imaginação e destacou o quão estranho o Oumuamua realmente era. Seja natural ou artificial, ele desafiou nosso entendimento e nos forçou a perguntar: o que mais pode haver lá fora? O mistério do Oumuamua permanece sem solução. Um enigma cósmico que continua a inspirar admiração e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este. Enquanto a hipótese alienígena ganhava as manchetes, outros cientistas trabalhavam diligentemente para encontrar uma explicação natural que pudesse se encaixar em todos os fatos bizarros. A chave era explicar a aceleração sem uma coma visível. Uma das teorias mais convincentes que surgiram sugere que o Oumuamua não era um cometa típico de gelo de água, mas algo muito mais exótico. Uma equipe de pesquisadores propôs que poderia ser um iceberg de nitrogênio, um fragmento desprendido de um exoplaneta parecido com Plutão em um sistema estelar distante. O nitrogênio sólido que cobre a superfície de Plutão é muito mais volátil do que o gelo de água e sublimaria em temperaturas muito mais baixas. Essa teoria do iceberg de nitrogênio resolve elegantemente o enigma central. À medida que o Oumuamua se aproximava do nosso Sol, o calor tênue teria sido suficiente para fazer o nitrogênio sólido sublimar, criando jatos de gás que impulsionaram o objeto. Como o gás nitrogênio é transparente,
e porque provavelmente não teria arrastado muita poeira de um corpo puramente gelado, a desgaseificação resultante teria sido completamente invisível para nossos telescópios. Isso produziria a aceleração não gravitacional observada sem uma coma visível, explicando perfeitamente o principal paradoxo. É uma explicação natural, mas que aponta para um objeto com uma composição diferente de tudo o que é nativo do nosso sistema solar interior. Outra teoria convincente, proposta pelos pesquisadores Jennifer Bergner e Daryl Seligman, sugere que o Oumuamua era, afinal, um cometa rico em água, mas com propriedades alteradas por sua longa jornada interestelar. Eles teorizaram que raios cósmicos energéticos poderiam ter penetrado o gelo de água do cometa, quebrando moléculas de H2O em hidrogênio molecular, H2. Esse gás hidrogênio teria ficado preso na estrutura do gelo. À medida que o Oumuamua fosse suavemente aquecido pelo Sol, esse gás hidrogênio aprisionado seria liberado. O hidrogênio não só é invisível, mas também fornece muito impulso com muito pouca massa, o que significa que uma pequena quantidade de desgaseificação poderia produzir a aceleração observada. No final das contas, o Oumuamua acelerou para muito além do alcance de nossos instrumentos, e provavelmente nunca saberemos ao certo o que era. Ele permanece um enigma cósmico, um mensageiro que entregou uma mensagem que ainda estamos lutando para decifrar. Seria um asteroide com formato bizarro, um exótico iceberg de nitrogênio, um cometa de água movido a hidrogênio, ou um pedaço de tecnologia alienígena. Cada teoria tem seus pontos fortes e fracos, e o debate continua até hoje. O que é inegável é que nosso primeiro visitante interestelar desafiou nossas classificações e expandiu nossa imaginação, deixando para trás um legado de perguntas profundas que alimentarão a pesquisa científica por décadas. Apenas 2 anos depois da passagem fugaz e misteriosa de Oumuamua, o cosmos nos enviou outro mensageiro. Desta vez, porém, as coisas foram diferentes. A comunidade científica, ainda fervilhando com as perguntas deixadas pelo nosso primeiro convidado interestelar, estava em alerta máximo. Os astrônomos estavam ativamente escaneando os céus com uma nova percepção de que objetos de outras estrelas não eram apenas uma possibilidade teórica, mas uma realidade tangível. A visita surpresa de Oumuamua serviu como um simulado cósmico, preparando a humanidade para o próximo encontro. Não éramos mais apenas observadores passivos, éramos caçadores ativos, prontos para capturar qualquer novo viajante que ousasse cruzar nosso caminho. O universo, parecia, estava prestes a recompensar nossa vigilância. Em 30 de agosto de 2019, o momento chegou. Um novo objeto foi detectado, novamente em uma distinta trajetória hiperbólica que o marcava como um viajante de além do nosso sistema solar. Mas ao contrário de Oumuamua, que foi avistado quando já estava partindo, este novo visitante foi pego em sua chegada. Essa diferença crucial mudou o jogo para a astronomia. Significava que tínhamos tempo. Tivemos semanas, meses e até mais de 1 ano para preparar nossos mais poderosos telescópios terrestres e espaciais para estudar este convidado celestial com detalhes sem precedentes. Foi uma oportunidade para aplicar todas as lições aprendidas com o encontro frustrantemente breve com Oumuamua e finalmente ter uma boa e longa olhada em um pedaço genuíno de outro sistema estelar. Este segundo objeto interestelar confirmado foi designado 2I Borisov, com o 2I significando que era o segundo de seu tipo. A descoberta anunciou uma nova fase no estudo de objetos interestelares. Foi uma chance de sair do reino da coleta frenética de dados e modelagem especulativa para um de observação cuidadosa e sustentada. Cientistas de todo o mundo coordenaram seus esforços, planejando campanhas para analisar sua luz, determinar sua composição e rastrear seu comportamento enquanto fazia sua jornada em direção ao Sol. Pela primeira vez na história, não estávamos apenas reagindo a uma descoberta.
Estávamos investigando proativamente um objeto interestelar em sua chegada, proporcionando uma oportunidade de ouro para responder a algumas das perguntas urgentes que Oumuamua havia deixado para trás. A expectativa dentro da comunidade científica era palpável. Seria este segundo visitante tão estranho e enigmático quanto o primeiro? Ou seria algo mais familiar, algo que poderia fornecer uma base para entender a diversidade de objetos vagando pela galáxia? A chegada de 2I Borisov prometia fornecer um novo ponto de dados vital em nossa busca para entender esses mensageiros cósmicos. Era uma chance de finalmente ver se Oumuamua era uma anomalia completa ou se a galáxia era povoada por objetos muito mais estranhos do que aqueles encontrados em nosso próprio quintal cósmico. O palco estava montado para uma investigação detalhada de um viajante de uma estrela desconhecida. A história da descoberta do 2I Borisov não é sobre um levantamento massivo financiado pelo Estado ou um telescópio robótico avançado, mas, sabe, é um conto de paixão, dedicação e habilidade notável. A honra de encontrar nosso segundo visitante interestelar pertence a um astrônomo amador da Crimeia chamado Gennady Borisov. De seu observatório pessoal, o Margo, Borisov tinha uma paixão profunda por caçar cometas. Usando um telescópio de 65 centímetros que ele mesmo projetou e construiu, ele passou incontáveis horas escaneando os céus em busca de objetos fracos e difusos, se movendo contra o pano de fundo das estrelas. Essa dedicação, impulsionada pela pura curiosidade e amor pelo cosmos, o colocou no lugar certo na hora certa para fazer uma das descobertas astronômicas mais significativas do século XXI. Naquela manhã fatídica de agosto de 2019, Borisov estava realizando uma de suas buscas rotineiras quando notou um novo objeto perto do equador celeste, na constelação de Câncer. Era fraco, mas mostrava claramente uma cauda curta e difusa, o sinal clássico de um cometa. Depois de rastrear sua posição por vários dias, ele relatou suas descobertas ao Minor Planet Center. Enquanto astrônomos profissionais ao redor do mundo voltavam seus próprios instrumentos poderosos para confirmar a descoberta, eles rapidamente calcularam sua órbita. Os resultados foram impressionantes. A trajetória do objeto era ainda mais hiperbólica que a do Oumuamua, não deixando dúvidas sobre sua origem. Era um cometa interestelar, e um astrônomo amador o havia encontrado. A descoberta de Gennady Borisov é um testemunho poderoso do papel vital que os astrônomos amadores continuam a desempenhar na ciência moderna. Em uma era de telescópios espaciais de bilhões de dólares e projetos de levantamento massivos, é inspirador saber que um único indivíduo com um instrumento caseiro ainda pode fazer uma descoberta que muda nossa compreensão do universo. Isso destaca que o cosmos está aberto a todos que estão dispostos a olhar para cima com paciência e admiração. Sua conquista ecoou por toda a comunidade astronômica global, um lembrete celebrado de que paixão e persistência são tão importantes para a descoberta quanto tecnologia avançada e financiamento, acendendo a inspiração para os observadores de estrelas em todos os lugares. Como resultado de sua descoberta incrível, o cometa foi oficialmente nomeado 2I Borisov em sua homenagem, consolidando seu legado nos anais da astronomia para sempre. Ele se tornou o primeiro humano na história a ter um objeto interestelar com seu nome. Ao contrário do misterioso Oumuamua, cuja descoberta foi um esforço de equipe de um grande levantamento, Borisov foi um triunfo pessoal. Foi uma história que capturou a imaginação, lembrando-nos que, às vezes, as maiores descobertas não são feitas por instituições, mas por indivíduos com um desejo inabalável de explorar o desconhecido de seu próprio quintal, armados com engenhosidade e uma profunda conexão com o céu noturno. Ative o sino para não perder nenhuma novidade. À medida que os observatórios ao redor do globo focavam no 2I Borisov, uma imagem clara começou a surgir.
e era uma de familiaridade reconfortante. Ao contrário do Oumuamua, que era inexplicavelmente inerte e estranhamente moldado, o Borisov parecia e se comportava exatamente como um cometa clássico. Ele tinha um núcleo central distinto e condensado, que era cercado por uma nuvem difusa de poeira e gás, conhecida como coma. À medida que continuava sua jornada em direção ao Sol, essa coma se tornou mais proeminente e até desenvolveu uma cauda fraca, mas claramente visível, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros. Esses eram os sinais reveladores da atividade cometária, confirmando que Borisov era, sem dúvida, um cometa. Essa observação foi profundamente importante. Ela forneceu a primeira evidência direta de que objetos semelhantes aos cometas do nosso próprio sistema solar também existem em outros sistemas estelares. Embora os astrônomos há muito tempo presumissem que esse fosse o caso, Borisov foi a primeira prova concreta. Sugeriu que os processos de formação de planetas e os ingredientes químicos necessários podem não ser tão diferentes em outras partes da galáxia. Borisov era como encontrar um estrangeiro que, apesar de vir de uma terra distante, compartilhava uma notável semelhança com pessoas da sua cidade natal. Era um alienígena, mas um reconhecível, fornecendo um ponto de ancoragem crucial para nossa compreensão de objetos interestelares. Análises espectroscópicas detalhadas que envolvem a decomposição da luz do objeto para determinar sua composição química revelaram detalhes ainda mais fascinantes. Os gases liberados do núcleo de Borisov eram familiares. Os astrônomos detectaram cianeto e carbono diatômico, componentes comuns nas comas de nossos próprios cometas. No entanto, as proporções eram estranhas. Estava liberando muito mais monóxido de carbono do que água, uma assinatura química que é extremamente rara entre os cometas do nosso sistema solar. Essa alta concentração de monóxido de carbono sugeriu que Borisov provavelmente se formou em uma região muito fria e rica em carbono, de seu sistema estelar de origem, longe de sua estrela-mãe. O comportamento do cometa forneceu um contraste marcante e valioso com Oumuamua. O primeiro visitante nos deixou imaginando se todos os objetos interestelares eram profundamente estranhos. Borisov, por outro lado, nos mostrou que cometas normais também estão à deriva entre as estrelas. Ele demonstrou que nosso sistema solar não é único na produção desses viajantes gelados. Esse segundo ponto de dados foi inestimável. Ajudou a contextualizar a estranheza de Oumuamua, sugerindo que ele pode ser o verdadeiro fora da curva, enquanto Borisov representava um tipo mais comum de viajante interestelar. Era um mensageiro que falava uma língua que podíamos entender, mesmo que tivesse um sotaque um pouco diferente. Deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Uma das tarefas mais urgentes para os astrônomos era determinar as características físicas de 2I Borisov, especialmente o tamanho do seu núcleo. Essa é uma medida incrivelmente desafiadora de se fazer a uma distância tão grande, já que o pequeno núcleo sólido é frequentemente obscurecido pela coma brilhante e expansiva de gás e poeira que o cerca. As estimativas iniciais, baseadas no brilho do cometa, variavam amplamente, sugerindo um núcleo de 2 a 16 quilômetros de diâmetro. Isso o teria tornado um cometa de tamanho médio, bastante típico para os padrões do nosso sistema solar. No entanto, à medida que mais dados eram coletados, uma imagem mais refinada e surpreendente começou a tomar forma. Usando imagens de alta resolução do telescópio espacial Hubble e modelando cuidadosamente como a poeira estava sendo ejetada, os astrônomos conseguiram impor restrições muito mais rigorosas ao seu tamanho. Os novos cálculos apontaram para um núcleo muito menor do que se pensava inicialmente. As melhores estimativas agora sugerem que o núcleo de Borisov tinha apenas cerca de 500 metros, ou meio quilômetro, de diâmetro. Isso o torna significativamente menor do que muitos cometas conhecidos, como o cometa Halley. Mas, curiosamente,
o coloca em uma categoria de tamanho semelhante à de Oumuamua. Essa descoberta levantou novas questões sobre se objetos menores são mais propensos a serem ejetados de seus sistemas de origem. Outra propriedade fascinante que os cientistas puderam estudar foi a fragilidade e a composição do cometa. As observações mostraram que, à medida que Borisov contornava o Sol e iniciava sua jornada de volta para o espaço profundo, ele começou a mudar. Em março de 2020, o telescópio espacial Hubble capturou o cometa passando por um evento de fragmentação. Um pedaço significativo do núcleo parecia se desprender. Isso sugeriu que o cometa era bastante frágil, talvez uma aglomeração de gelo e poeira frouxamente compactada. A maneira como ele expelia gás também era assimétrica, o que poderia tê-lo feito girar cada vez mais rápido, acabando por se despedaçar sob o crescente estresse rotacional. Esse evento de fragmentação foi um presente para a ciência. Permitiu que os astrônomos vislumbrassem o material intocado e primário do interior do cometa, material que havia sido preservado em um congelamento profundo por potencialmente bilhões de anos. A análise confirmou que Borisov era um dos cometas mais primitivos já observados. Sua composição sugeria que ele provavelmente nunca havia passado perto de sua própria estrela-mãe antes de ser ejetado para o espaço interestelar. Era uma amostra pura e imaculada do reservatório químico de outro sistema solar, um elo direto com os blocos de construção de mundos, se formando em torno de uma estrela distante e desconhecida, nos dando uma visão inestimável de um berçário alienígena. Com Borisov confirmado como um cometa interestelar, uma das perguntas mais fascinantes era: de onde ele veio, afinal? Encontrar a estrela de origem de um objeto interestelar é, olha, uma verdadeira história de detetive astronômica do mais alto nível. Isso exige modelar com precisão a trajetória do cometa para trás no tempo, levando em conta também o movimento de milhões de estrelas no nosso bairro galáctico. O Sol e todas as outras estrelas da Via Láctea estão em constante movimento, orbitando o centro da galáxia. Então, só traçar uma linha reta não resolve. Os pesquisadores precisaram criar um mapa complexo, em 4 dimensões, dos movimentos estelares para tentar identificar possíveis suspeitos do passado distante de Borisov. Uma equipe de astrônomos analisou meticulosamente mais de 500 observações de Borisov para criar o modelo mais preciso possível do seu caminho pelo espaço. Depois, cruzaram essa trajetória com o catálogo Gaia, um banco de dados gigantesco que contém as posições e movimentos precisos de mais de 1 bilhão de estrelas. Ao girar o relógio cósmico para trás, eles procuraram por qualquer sistema estelar com o qual Borisov poderia ter tido um encontro próximo no passado. Foi uma tarefa computacional monumental, peneirando incontáveis possibilidades de encontros estelares para encontrar um ponto de origem plausível para o nosso visitante interestelar. Uma verdadeira agulha cósmica num palheiro galáctico. A busca deles trouxe um suspeito principal. Os modelos mostraram que, aproximadamente 1 milhão de anos atrás, o cometa Borisov passou a apenas 5,7 anos-luz de um sistema estelar conhecido como Kruger 60. Pode até parecer longe, mas, em termos galácticos, é uma passagem incrivelmente próxima. Mais importante ainda, a velocidade relativa entre eles, naquele momento, era bem baixa. Exatamente o que se espera se o cometa tivesse sido suavemente expulso daquele sistema. Kruger 60, localizado a apenas 13 anos-luz da Terra, na constelação de Cefeus, é um sistema binário formado por 2 anãs vermelhas, um tipo de estrela bem comum na nossa galáxia e conhecido por abrigar exoplanetas. Apesar de isso não ser uma prova definitiva, a passagem próxima por Kruger 60 é, até o momento, a melhor e mais plausível história de origem que temos para o 2I Borisov. Isso nos dá um local físico, tangível, para apontar no céu e dizer: nosso visitante pode ter vindo dali. Essa conexão, mesmo que ainda seja só uma possibilidade,
É, sinceramente, empolgante. Ela liga um objeto físico que observamos e estudamos aqui no nosso sistema solar a um sistema estelar específico, com nome e tudo, a anos-luz de distância. Borisov não era apenas um andarilho aleatório, ele era, talvez, um emissário de um vizinho distante, nos dando nosso primeiro vislumbre real da composição de outra família solar. E agora, a nossa saga interestelar ganha um novo e emocionante capítulo, saindo dos mistérios do passado para a expectativa do futuro. Depois da passagem fugaz de Oumuamua e do estudo detalhado de Borisov, o cosmos decidiu nos enviar um terceiro mensageiro, e quem sabe, o mais espetacular de todos. No início de 2024, astrônomos anunciaram mais uma descoberta monumental, desta vez feita pelo ATLAS, ou Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, um projeto de pesquisa robótica com telescópios nos hemisférios norte e sul. O sistema detectou um objeto tênue, seguindo uma trajetória hiperbólica extrema, aquele sinal inconfundível de um visitante vindo do vazio entre as estrelas. O terceiro objeto interestelar confirmado estava entre nós, e recebeu a designação 3I Atlas. Essa descoberta representa, sem dúvida, mais um salto significativo na nossa capacidade de detectar esses viajantes cósmicos. O primeiro, Oumuamua, nos pegou totalmente de surpresa, como um fantasma que só vimos quando já estava indo embora. O segundo, Borisov, foi encontrado por um amador dedicado, nos dando a primeira chance de estudar um desses objetos de forma proativa. Agora, com o 3I Atlas, vemos o poder dos nossos levantamentos automatizados do céu. Esses olhos robóticos incansáveis estão constantemente vasculhando os céus, ficando cada vez mais eficientes em identificar esses intrusos tênues e rápidos. A detecção de um terceiro objeto em tão pouco tempo confirma que essas visitas não são eventos únicos na vida, mas sim um fenômeno regular, ainda que raro, na trajetória do nosso sistema solar pela galáxia. O maior trunfo que temos com o 3I Atlas é o presente do tempo. Ele foi descoberto quando ainda estava a uma distância imensa do Sol, dando à comunidade científica global um tempo de preparação sem precedentes para sua chegada. Não é mais uma corrida frenética como foi com Oumuamua, nem uma visita repentina como a de Borisov. Agora, é um compromisso marcado com um visitante de outra estrela. Os astrônomos têm mais de um ano para planejar campanhas detalhadas de observação, reservar tempo nos telescópios mais poderosos do mundo e coordenar um esforço global para extrair todos os segredos possíveis desse novo visitante. Essa janela longa de observação vai nos permitir acompanhar sua evolução em detalhes inéditos, enquanto ele se aproxima do Sol e depois retorna ao vazio. A expectativa pela chegada do 3I Atlas está, sinceramente, atingindo níveis altíssimos. Cada novo objeto interestelar é uma peça única de um grande quebra-cabeça cósmico, e esse promete ser o mais revelador até agora. Ele oferece a chance de construir sobre o conhecimento adquirido com seus dois antecessores e de investigar ainda mais a fundo a natureza dos sistemas planetários além do nosso. Agora, não estamos apenas reagindo ao que o universo nos envia, estamos prontos e esperando. A descoberta do 3I Atlas marca o início de um novo capítulo nos estudos interestelares, um capítulo em que talvez possamos finalmente montar um quadro completo desses mensageiros vindos do grande desconhecido. Assim que os primeiros dados do 3I Atlas começaram a chegar, ficou claro que esse visitante jogava em outra categoria. Não era só uma rocha ou um fragmento de cometa pequeno, era um verdadeiro gigante, um colosso vindo do cosmos. As estimativas iniciais do seu tamanho são, sinceramente, impressionantes. Ele deixa seus dois antecessores conhecidos parecendo pequenos. Enquanto Oumuamua tinha cerca de 400 metros de comprimento e o núcleo de Borisov media apenas meio quilômetro, acredita-se que o núcleo do 3I Atlas
tenha um diâmetro de aproximadamente 20 quilômetros. Isso faz dele um verdadeiro titã, um objeto comparável em tamanho aos maiores cometas já vistos no nosso sistema solar, como o famoso Hale-Bopp. E seu tamanho colossal vem acompanhado de uma velocidade incrível. O 3I Atlas entrou no nosso sistema solar com uma velocidade inicial de cerca de 37 km por segundo em relação ao Sol, já mais rápido que Oumuamua e Borisov. Só que, à medida que ele mergulha no poço gravitacional do Sol, sua velocidade vai aumentar dramaticamente. No ponto de maior aproximação ao Sol, o chamado periélio, ele deve atingir uma velocidade realmente impressionante. Essa combinação de massa gigantesca e velocidade extrema faz do 3I Atlas o objeto interestelar mais energético já detectado. Ele será uma força titânica da natureza, cruzando nosso bairro celeste antes de ser lançado de volta para a galáxia, com ainda mais impulso. As primeiras observações já confirmaram o que seu tamanho sugeria. O 3I Atlas é um cometa ativo. Assim como Borisov, ele exibe uma coma visível, um halo difuso de gás e poeira que se desprende de sua superfície gelada à medida que se aquece na aproximação ao Sol. A análise espectroscópica dessa coma revelou um tom avermelhado distinto, ainda mais vermelho do que a maioria dos cometas nativos do nosso sistema solar. Essa cor intensa sugere uma superfície rica em moléculas orgânicas complexas, provavelmente resultado de eras de exposição à radiação cósmica durante sua longa viagem. Isso faz dele um alvo perfeito para estudo, um fóssil congelado de outro sistema planetário, como alguns cientistas já disseram. A escala do 3I Atlas é difícil até de imaginar. Um objeto de 20 quilômetros de diâmetro é maior do que muitas cidades, uma verdadeira montanha de gelo e rocha antiga vagando pelo espaço. Sua passagem pelo nosso sistema solar não é apenas mais uma curiosidade científica, é um grande evento cósmico. A quantidade de material que ele vai liberar ao se aproximar do Sol vai fornecer aos astrônomos uma mina de ouro de dados sobre sua composição. Esse mensageiro colossal carrega, em seu coração gelado, os blocos de construção primordiais de um mundo que se formou em torno de outra estrela, há muito tempo e muito longe, e está trazendo esse tesouro diretamente até a nossa porta para ser estudado. Além de seu tamanho colossal, o 3I Atlas possui outra característica que o torna verdadeiramente extraordinário e, honestamente, cientificamente inestimável: sua idade incrível. Análises preliminares de sua composição e trajetória sugerem que este cometa é antiquíssimo, muito mais velho do que qualquer coisa em nosso próprio sistema solar. As estimativas atuais apontam que sua idade pode ser superior a 10 bilhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, nosso Sol e todo o sistema solar se formaram há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Isso significa que o 3I Atlas pode ser mais que o dobro da idade da própria Terra, um verdadeiro gigante ancestral que estava vagando pela galáxia muito antes mesmo de nosso planeta existir. Essa idade incrível fornece uma pista sobre seu provável local de nascimento. A trajetória do 3I Atlas sugere que ele não se originou do disco fino da Via Láctea, o plano relativamente achatado onde nosso Sol e a maioria das estrelas mais jovens da galáxia residem. Em vez disso, seu caminho aponta para uma origem no disco grosso da galáxia. O disco grosso é um halo de estrelas mais difuso e inchado que circunda o disco fino. Ele é povoado por uma geração mais antiga de estrelas, populações estelares antigas que se formaram durante a história inicial e mais caótica da Via Láctea. O 3I Atlas é provavelmente um remanescente da formação de um sistema planetário em torno de uma dessas estrelas antigas de primeira geração. As implicações disso são profundas. Estudar o 3I Atlas é como abrir uma cápsula do tempo desde o início da história de nossa galáxia. A composição química do universo era diferente naquela época. Havia menos elementos pesados,
pois estes são forjados no coração das estrelas e espalhados ao longo de gerações sucessivas. Ao analisar o gás e a poeira liberados por este cometa antigo, os cientistas podem obter uma medida direta da composição química da nuvem primordial, da qual sua estrela-mãe e seus planetas se formaram. É uma amostra direta das matérias-primas que estavam disponíveis para a formação de planetas no universo primitivo, fornecendo um ponto de referência crucial para nossos modelos de evolução galáctica e planetária. Isso torna o 3I Atlas mais do que apenas um visitante de outra estrela. É um visitante de outro tempo. É um mensageiro não apenas de um lugar distante, mas de uma época distante. Um elo físico com a juventude da galáxia. Os cometas em nossa própria nuvem de Oort são relíquias da formação do nosso sistema solar, mas o 3I Atlas é uma relíquia da formação da própria galáxia. Ele carrega a memória química de uma era passada, oferecendo-nos uma oportunidade única e sem precedentes de estudar as condições cósmicas que prevaleceram bilhões de anos antes de nosso Sol sequer ascender. Um verdadeiro fantasma de uma galáxia há muito tempo. A chegada iminente do 3I Atlas representa uma oportunidade científica verdadeiramente sem precedentes. Embora não se aproxime o suficiente para nos representar qualquer ameaça, sua trajetória o trará bem dentro do alcance dos nossos mais poderosos observatórios. Espera-se que o cometa atinja seu ponto mais próximo do Sol, seu periélio, no final de 2025. Embora não possuamos atualmente a tecnologia para lançar uma sonda e interceptá-lo em tão pouco tempo, o arsenal de telescópios que podemos apontar em sua direção é, honestamente, bastante formidável. Essa aproximação longa e lenta nos dá a chance de conduzir o estudo mais abrangente de um objeto interestelar da história. Liderando a empreitada estará o telescópio espacial James Webb. Com sua incrível sensibilidade e capacidades infravermelhas, o Webb é perfeitamente adequado para analisar a composição química do gás e da poeira na coma do cometa. Ele será capaz de detectar as assinaturas de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e uma série de moléculas orgânicas complexas, fornecendo um inventário químico detalhado desse objeto ancestral. Essas observações permitirão uma comparação direta entre os blocos construtores desse sistema antigo de disco espesso e os materiais encontrados em nosso próprio sistema solar, lançando luz sobre os aspectos universais e únicos da formação planetária ao longo do tempo cósmico. Juntando-se ao esforço estará o futuro observatório Vera C. Rubin, atualmente em construção no Chile. Programado para iniciar sua ambiciosa pesquisa de legado do espaço e tempo, este observatório escaneará todo o céu visível a cada poucas noites. Ele capturará milhares de imagens do 3I Atlas, criando um filme detalhado de sua atividade. Isso permitirá aos astrônomos monitorar seu brilho, o desenvolvimento de sua coma e cauda e quaisquer eventos de fragmentação com uma precisão incomparável. O poder combinado da análise química do Webb e do monitoramento contínuo do Rubin nos dará uma visão completa e multifacetada desse objeto incrível, à medida que ele responde ao calor do nosso Sol. A Agência Espacial Europeia também está de olho no futuro, com sua planejada missão Comet Interceptor, agendada para lançamento em 2029. Embora seja tarde demais para o 3I Atlas, esta missão é uma resposta direta à descoberta desses visitantes interestelares. A espaçonave estacionará no espaço e esperará, pronta para ser direcionada para um cometa de longo período recém-descoberto, ou, idealmente, o próximo objeto interestelar que cruzar nosso caminho. O estudo do 3I Atlas será crucial para o planejamento de tal encontro futuro. Por enquanto, o 3I Atlas representa uma oportunidade de ouro, um mensageiro gigante e ancestral que nos concedeu um encontro, desafiando-nos a aprender tudo o que pudermos antes que ele desapareça de volta nas profundezas do espaço. Nossa jornada pela breve mas profunda história de visitantes interestelares nos traz de volta ao ponto de partida,
mas com, você sabe, uma perspectiva totalmente transformada. Começamos imaginando nosso sistema solar como uma ilha isolada em um vasto oceano cósmico. Agora, vemos que esse oceano não está vazio, mas fervilhando de tráfego. Do enigmático Oumuamua, um mensageiro fugaz que levantou mais perguntas do que respostas, ao rosto cometário mais familiar de Borisov, que pudemos estudar em detalhes. E agora a chegada iminente do colossal e antigo gigante 3I Atlas. Essas visitas estão remodelando nosso lugar no cosmos. O que antes pareciam eventos extraordinariamente raros, podem de fato ser uma ocorrência mais comum do que jamais ousamos imaginar. Um fluxo constante de mensageiros de distantes praias estelares, chegando à nossa praia celestial. Esses 3 objetos são muito mais do que meras curiosidades astronômicas ou pontos de luz em um telescópio. Eles representam uma mudança fundamental na forma como podemos estudar o universo. Por toda a história humana, nosso conhecimento de outros sistemas estelares foi derivado da fraca luz que viajou por anos-luz para nos alcançar. Agora, pela primeira vez, temos amostras tangíveis e físicas desses mesmos sistemas. São pedaços reais de outros berçários planetários, entregues diretamente à nossa porta, de graça. Cada um é uma preciosa cápsula do tempo, carregando informações inestimáveis sobre a formação de planetas, a composição química de nuvens alienígenas, formadoras de estrelas, e as matérias-primas disponíveis para a vida em outras partes da galáxia. A diversidade entre esses 3 visitantes por si só é uma lição profunda. Oumuamua era estranho e inerte. Borisov era um cometa quimicamente peculiar, mas reconhecível. E 3I Atlas é um gigante antigo do alvorecer da galáxia. Essa variedade nos diz que outros sistemas solares não são apenas cópias carbono do nosso. Ela sugere uma vasta gama de arquiteturas planetárias e composições químicas em toda a Via Láctea. Esses objetos estão nos dando as primeiras pistas sobre como os cometas se parecem em outras partes da galáxia e como eles se comportam depois de sobreviver a jornadas que abrangem milhões ou até bilhões de anos através do ambiente hostil e irradiante do espaço interestelar. Um teste de resistência que agora podemos estudar de perto. A cada novo visitante, estamos construindo lentamente uma biblioteca de materiais interestelares. Cada objeto é um novo volume, aumentando nossa compreensão do ecossistema galáctico. Eles estão nos forçando a expandir nossas definições do que asteroides e cometas podem ser, e desafiando nossos modelos de formação planetária para explicar a existência de tais andarilhos diversos. Esses mensageiros do além não são apenas viajantes passivos. Eles são professores ativos, nos fornecendo a verdade fundamental necessária para testar nossas teorias sobre o cosmos. Eles são silenciosos, mas suas propriedades químicas e físicas dizem muito sobre os mundos de onde vieram. A descoberta desses 3 objetos interestelares não marca um fim, mas o verdadeiro início de uma nova e emocionante era de exploração. O fato de termos encontrado 3 em apenas alguns anos, com nosso nível atual de tecnologia, implica fortemente que nossa vizinhança solar está repleta desses viajantes silenciosos. Estamos à beira de uma revolução, meu caro. Com a próxima geração de levantamentos do céu, como o Observatório Vera C. Rubin, entrando em operação, nossa capacidade de detectar esses objetos tênues e velozes deve explodir. Astrônomos preveem que em breve estaremos encontrando não apenas um objeto interestelar a cada 2 anos, mas dezenas ou até centenas anualmente, transformando esses eventos raros em um campo de estudo comum. É tipo o carnaval, que antes era só no Rio, e agora tem em todo canto do Brasil. Essa enxurrada de descobertas transformará os estudos interestelares de uma novidade em um ramo maduro da astronomia. Poderemos construir um censo estatístico da população de objetos interestelares,
permitindo-nos entender seus tamanhos, formas e composições típicas. Aprenderemos com que frequência nosso sistema solar é visitado e de quais direções da galáxia eles tendem a chegar. Talvez até encontremos objetos tão estranhos que farão Oumuamua parecer um objeto comum, tipo um Fusca no meio de uma frota espacial. Em um futuro não tão distante, podemos até desenvolver a tecnologia para forçar um desses visitantes a ficar, usando uma sonda poderosa para empurrá-lo para uma órbita estável em torno do nosso Sol, para um estudo prolongado e aprofundado. De vez em quando, o universo nos envia um presente. Ele entrega um fragmento do grande desconhecido, um pedaço tangível de um mundo que nunca poderemos visitar. É como receber um presente do Papai Noel, só que direto do cosmos. Esses objetos são um lembrete poderoso e humilde de que, embora possamos nos sentir como uma ilha isolada na vastidão do espaço, estamos fundamentalmente conectados a um todo muito maior e mais maravilhoso. Não estamos separados da galáxia. Somos parte dela, constantemente interagindo com ela e sendo visitados por seus filhos errantes. Cada novo mensageiro interestelar que agracia nossos céus torna a grande tapeçaria do cosmos um pouco mais tangível, um pouco mais real e, honestamente, infinitamente mais fascinante. A história desses mensageiros cósmicos é, em última análise, uma história sobre conexão. É sobre como os espaços silenciosos e vazios entre as estrelas não são tão vazios assim. Eles são rodovias para viajantes antigos, carregando a história da galáxia dentro deles, como se fossem os grandes exploradores do nosso sertão espacial. À medida que continuamos a olhar para fora, com olhos cada vez mais poderosos, estamos prontos para receber esses visitantes, aprender seus segredos e montar a grande narrativa de nossas origens cósmicas compartilhadas. A jornada apenas começou, e o oceano de descobertas que nos aguarda é tão vasto e promissor quanto o próprio universo. É uma aventura sem fim, digna de um bom churrasco gaúcho, onde a conversa não tem hora para acabar.